Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou resolver o problema 4 que caiu na prova do nível beta da OMU na primeira fase de 2020, tá bom? Dê uma pausa aí no vídeo e verifique o enunciado que nós já vamos começar com uma solução para esse problema, tudo bem? Beleza. Primeiro, vamos verificar uma relação que existe com esses ângulos, né? Como o problema falou que cada um desses ângulos do octógono possui as mesmas medidas, tá bom? Então, nós podemos verificar o quê? Que cada ângulo vai medir o quê? 8 menos 2 vezes 180 graus, né? Isso aqui vai ser justamente a soma de todos os ângulos internos desse ângulo do octógono. É, mas como cada ângulo tem a mesma medida, então você pode pegar essa soma e dividir por 8, que é a quantidade de ângulos aqui. Isso aqui vai dar exatamente 135 graus. Ok, então nosso octógono ele vai ter essa cara aqui. Só queria lembrar, na verdade, que o problema em si, ele não deu o octógono, tá bom? Então eu fui lá e desenhei o octógono, tudo bonitinho. E agora a gente colocou as informações sobre os seus lados e sobre os seus ângulos. Agora, para mostrar que esse octógono ele é inscritível em uma circunferência, seria interessante a gente demonstrar o quê? Que todos os vértices desse octógono são equidistantes a um determinado ponto fixo, tudo bem? Mas, beleza, que ponto fixo? O ponto fixo que a gente vai tomar aqui, ele vai ser construído da seguinte maneira. Nós vamos construir um quadrilátero ao redor desse octógono dado, tá bom? E vamos mostrar que esse quadrilátero, na verdade, ele é um quadrado, tá bom? E como vai ser um quadrado, nós vamos pegar o centro desse quadrado, tá bom? O centro que é justamente o ponto de intersecção das suas diagonais. E aí nós vamos verificar que, por simetria, nós não precisaríamos calcular as distâncias desse centro do quadrado a cada um desses vértices. Basta você determinar a distância do centro do quadrado a pelo menos 2 desses vértices, tá bom? Um ou dois, seja lá como for. Eu vou calcular de 2, tá bom? E aí, por simetria, todos os outros vértices vão ter as mesmas distâncias até o centro do quadrado, ok? E aí, eles vão compor justamente, eles vão fazer parte do conjunto de pontos que tem essa distância até o ponto O, tá bom? E esse conjunto de pontos, ele forma uma circunferência, beleza? Então, vai ser mais ou menos esse o nosso raciocínio. Então, vamos construir esse quadrilátero aqui em questão. Ok, então, aqui está o quadrilátero, e esse quadrilátero ele foi construído como? Basta você pegar a reta suporte de cada um desses segmentos que mede 3, tá bom? Você constrói a reta suporte de cada um desses segmentos, verifica a intersecção dessas retas suportes, tá bom? E essas retas vão se intersectar justamente nesses pontos x, y, z e w que eu coloquei aí no desenho, tá bom? E aí, perceba que esses pontos x, y, z e w, eles formam um determinado quadrilátero, tá bom? Agora, como que a gente vai verificar que esse quadrilátero ele é de fato um quadrado? Perceba que esse ângulozinho aqui, ó, ele é suplementar desse ângulo de 135, tá bom? Então, ele mede 45 graus aqui e a mesma coisa para cá, tá bom? E aí, se você olhar para esse triângulo AXH, nós já temos o quê? 90 graus aqui nos seus ângulos internos. Para poder fechar 180 graus, a gente precisa de mais 90 graus aqui, beleza? E a mesma coisa vai acontecer para os demais triângulos dessas esquinas aí, tá bom? Então, você vai ter o seguinte, que cada um desses triângulos aí, dessas esquinas, são triângulos retângulos isósceles, e além disso, eles são todos congruentes, tá bom? E se você aplicar o teorema de Pitágoras ali, para determinar a medida desses catetos, desses triângulos, você vai ter justamente que a medida de cada cateto vai ser igual a raiz de 2, ok? E como cada ângulo aqui ó, vai ser de 90 graus, tá bom? Você também pode determinar também a medida de cada lado desse quadrilátero, tá bom? Se a gente olhar para esse lado aqui, ó, para o lado YZ, nós temos que ele vai medir o quê? Vai medir 3, mais esse tamanho aqui, que é justamente raiz de 2, mais esse tamanho aqui também, que é raiz de 2, tá bom? Ou seja, a medida do lado YZ vai ser exatamente 3 mais 2 raiz de 2. E você pode verificar isso, na verdade, para cada um desses lados desse quadrilátero, tá bom? Então, como esse quadrilátero tem todos os lados medindo 3 mais 2 raiz de 2, e todos os ângulos internos são ângulos retos, então, esse quadrilátero ele é um quadrado, beleza? Ok, então nós já temos uma informação bem valiosa aqui, que é justamente o fato desse quadrilátero que nós construímos ser um quadrado, cujo seu lado tem medida 3 mais 2 raiz de 2. Beleza, agora nós vamos pegar um ponto fixo, tá bom? Que vai ser justamente o centro do quadrado, e nós vamos verificar que a distância de cada um desses vértices do octógono até esse centro do quadrado é a mesma, ok? Então, aqui está o centro do quadrado, tá bom? O centro que nós chamamos de O. E lembre que esse centro ele é obtido como? Ele é obtido
como sendo justamente o ponto de intersecção entre as diagonais do quadrado, tá bom? E aí, então, nós vamos ter esse centro do quadrado, que vai ser o ponto O, nós denotaremos por ponto O. E agora, vamos verificar que a distância de cada um desses vértices até o ponto O é a mesma, tá bom? Como que nós vamos fazer isso? Bom, pega, por exemplo, o ponto médio desse segmento AB, tá bom? Vamos chamar esse ponto médio de ponto M. E pega também o ponto médio do segmento GH. Vamos chamar esse ponto médio aqui de N, tá bom? Beleza. Aí, nós vamos construir agora dois triângulos retângulos, tá bom? Eu coloquei dois em cada mão, né? Vamos construir dois triângulos retângulos, tá bom? O triângulo AMO e o triângulo HNO. Eles vão ser retângulos, tá bom? Justamente pela propriedade que a gente obtém com esse centro do quadrado, pela construção que a gente vai fazer ali. E aí, nós vamos aplicar Pitágoras em cada um desses triângulos para determinar a distância do ponto A até o ponto O, ou seja, o tamanho do segmento AO. A mesma coisa para o outro triângulo retângulo ali, o triângulo ONH, nós vamos aplicar Pitágoras nele para poder verificar o tamanho da sua hipotenusa, a hipotenusa OH, beleza? E vamos verificar justamente que os segmentos OA e OH, eles vão possuir os mesmos tamanhos, beleza? Beleza, então aqui está a nossa construção feita, ok? Como o ponto M aqui, ó, ele é ponto médio do segmento AB, ele também vai ser ponto médio do segmento XY, tá bom? Daquele lado do quadrado XY. A mesma coisa para o ponto N, tá? O ponto N, por ele ser ponto médio do lado do segmento GH, ele também vai ser ponto médio do lado do quadrado XW, ok? Então, vamos ter justamente que esse segmento AM vai medir o quê? Vai medir quanto? Vai medir 3 sobre 2, ok? E esse segmento de M até O, ele é justamente o quê? O segmento MO, ele é metade do lado, tá bom? Metade do lado do quadrado. Metade do lado do quadrado, como o lado do quadrado tem medida 3 mais 2 raiz de 2, então esse segmento MO vai ter medida 3 sobre 2 mais raiz de 2, ok? E aí, nós vamos aplicar Pitágoras no triângulo retângulo AMO e vamos determinar o tamanho dessa hipotenusa AO, tá bom? Ou OA, seja lá como você queira chamar. Então, pelo teorema de Pitágoras, nós vamos ter isso aqui, né? No triângulo AMO, beleza? Então, substituindo as informações, nós vamos ter o seguinte. Então, nós vamos ter isso aqui como cálculo, tá bom? Esse 9/4 aqui é justamente o valor de AM elevado ao quadrado. E esse outro resultado aqui é justamente o valor do segmento MO elevado ao quadrado, tá bom? E aí, juntando tudo, nós vamos obter o seguinte, ó. Vamos obter justamente que o segmento OA ao quadrado vai ser igual a quanto? 9 sobre 4 mais 9 sobre 4 vai dar 9 sobre 2, tá bom? E 9 sobre 2 mais 2 vai dar exatamente 13 sobre 2. Beleza? E você soma isso aqui com 3 raiz de 2, ok? E aí, você consegue determinar o tamanho do segmento OA, tá bom? Você vai pegar a raiz positiva disso tudo aqui, que vai ser exatamente raiz quadrada de 3 sobre 2 mais 3 raiz de 2. Tudo isso dentro da raiz. Então, isso aqui é justamente o tamanho do segmento OA, beleza? Ok. Agora, falta a gente determinar a medida do segmento OH, beleza? Mas para determinar essa medida desse segmento OH, a gente pode aplicar Pitágoras no triângulo ONH, tá bom? E aí nós vamos ter justamente que o tamanho do segmento ON vai ser a medida, vai ser metade do lado do quadrado XYZW, tá bom? Então, o segmento ON vai medir exatamente 3 sobre 2 mais raiz de 2, beleza? E o segmento NH, ele é justamente a metade do segmento GH. Como o segmento GH mede 3, então o NH vai medir 3 sobre 2, tá bom? Na verdade, nem precisa aplicar Pitágoras, você só pode verificar que esses dois triângulos ONH e o triângulo OMA, eles são triângulos congruentes, tá bom? Então, você vai ter justamente o quê? Pelo fato deles serem congruentes, então, o segmento OH também vai ter a medida do segmento OA, tá bom? Raiz quadrada de 13 sobre 2 mais 3 raiz de 2. Beleza? Ok. Isso aqui já basta para a gente determinar o seguinte. Como a gente encontrou que os pontos A e H eles têm a mesma distância até o ponto O, por simetria, pela simetria do quadrado ali, que você tem com relação ao centro do quadrado, você consegue verificar também que os pontos B, C, D, E, F e G, eles também vão ter essa mesma distância até o ponto O.
Ou seja, todos esses pontos vão distar de raiz quadrada de 13 sobre 2 mais 3 raiz de 2 até o ponto O. Beleza? Então, se você considerar o conjunto de todos os pontos que tem essa distância até o ponto O, esses pontos eles vão formar exatamente uma circunferência. Beleza? E, em particular, os pontos A, B, C, D, E, F, G, H, que são os vértices do octógono, eles vão pertencer a esse conjunto de pontos. Beleza? Então, isso já é o suficiente para dizer que o octógono ele é inscritível em uma circunferência. Tudo bem? Beleza. Então, agora só basta a gente calcular a área dessa circunferência, tá bom? Eu vou tentar desenhar a circunferência aqui, eu vou tentar desenhar de vermelho, beleza? Vamos ver se vai sair certinho aqui. Mais um pouquinho e eu vou tentar mover ela para cá. Aqui, vamos deixar assim, tá bom? Essa aqui, então, é a circunferência que circunscreve esse octógono, tá bom? Ou seja, a circunferência cujo octógono está inscrito, beleza? Agora, para a gente determinar a área dessa circunferência, basta a gente aplicar a fórmula da área direto, né? A área da circunferência é justamente o quê? Π vezes o raio da circunferência elevado ao quadrado. Só que se você observar, o raio da circunferência é justamente esse segmento OA, ou então segmento OH, ou então segmento OB, OC, OD, tá bom? Qualquer um desses segmentos, beleza? Então, eu vou considerar o raio como sendo OA, tá bom? Então, vai ser π vezes o raio ao quadrado, beleza? Ou seja, vai ser π vezes o valor do raio, que é a raiz quadrada de 13 sobre 2 mais 3 raiz de 2 ao quadrado. Isso aqui vai dar exatamente π, que multiplica 13 sobre 2 mais 3 raiz de 2, tá bom? Pronto, essa aqui, então, é a área da circunferência cujo o octógono está inscrito. Beleza? Pronto, problema resolvido. Espero que tenham gostado, pessoal. Valeu!